Olá, tudo bem? Bom, gente, como nós nos comprometemos, nós estaremos hoje, segunda-feira, e amanhã, na terça, fazendo uma reflexão sobre as leituras dos textos do Tríduo Pascal. As leituras da quinta, sexta e sábado de Aleluia. Bom, nós sabemos que são leituras numerosas, então nós não poderemos nos focar, devido a termos só 2 dias, em todas as leituras. Então nós vamos fazer uma seleção de algumas. No nosso primeiro dia, hoje, nós vamos nos focar nos textos da quinta e da sexta-feira santa, tendo como ênfase os 2 evangelhos, tá ok? E na formação sobre o sábado de Aleluia, que será amanhã, na terça-feira, nós vamos eleger algumas passagens, dentre elas as principais, as que não podem faltar, que é a leitura do Êxodo, a leitura da carta e o Evangelho. Nós vamos começar exatamente com os textos da Quinta-feira Santa. Como eu falei, nós vamos dar uma pincelada nas 2 primeiras leituras e focar exatamente no Evangelho. Bom, a Quinta-feira Santa nós celebramos a liturgia da Ceia do Senhor, onde nós celebramos o memorial da nova aliança que é selada por Jesus. Quando nós falamos memorial, nós não fazemos só memória, não é só uma recordação, mas nós estamos revivendo, nós somos transportados para aquele dia. E essa aliança selada por Jesus, ela é comprovada na cruz e plenificada na ressurreição. Se ela é plenificada, significa que ela já teve um outro momento, um momento inicial. E o momento inicial dessa aliança, assumida por Jesus, ela nos é explanada exatamente na primeira leitura, que é retirada do livro do Êxodo, que relata a Páscoa judaica, que celebra o memorial da travessia do povo pelo mar, né, que é a passagem da escravidão para a liberdade. Aquela passagem onde nós sabemos aquele momento em que Israel está fugindo do Egito e abraçando a sua libertação. Deus os resgata naquele instante e faz Israel experimentar a liberdade. Então, a primeira Páscoa é essa passagem da escravidão para a liberdade. A segunda leitura, que é tirada da carta de Coríntios, de 1 Coríntios, ele fala exatamente da tradição, já é um depois de Jesus. Fala como é essa tradição da Páscoa, ela é relida agora, não mais somente pela ótica da libertação do Egito, mas relida através da ótica da paixão e ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, antes ela era lida como uma passagem da escravidão à liberdade, agora ela é lida, ou melhor, relida, através da passagem da morte para a vida. E aí nós chegamos no nosso Evangelho. É interessante que o Evangelho de João, o do capítulo 13, tá? 13 do 1 ao 15, ele está dentro do discurso de despedida de Jesus Cristo, que vai do capítulo 13 até o capítulo 17. Jesus está deixando como se fosse um testamento para os seus discípulos. Jesus está ali dedicando muitas palavras, é um discurso muito profundo, tá? E ele inicia esse discurso através de um ato singelo, mas sublime. É interessante perceber que João não traz o relato da distribuição das espécies. Ele não fala, né, de Jesus fazendo o gesto de partir o pão e nem, de dar o cálice para os discípulos. Ele faz um gesto que tem um significado muito extenso, embora muito simples, que é o de lavar os pés dos discípulos. Esse gesto de lavar os pés era feito pelo anfitrião ou pelo seu primogênito. Então, Jesus, como o primogênito do Pai, ele lava os pés daqueles que ele ama. E é interessante que aí a gente percebe a amplitude que essa ceia traz, porque elas focam, né, dentro da temática do Evangelho de João, no amor e na fidelidade. E é um amor doado, é um amor totalmente entregue, que é feito através de muitos gestos e rememora os vários gestos salvíficos de Deus. E Jesus, ele faz 2 gestos dentro da ótica de João, que
Um muito simples e um totalmente radical rememoram toda essa história da salvação. Ao lavar os pés, ele expressa que o seu amor é entregue do ato mais simples até ao mais supremo, que é a morte na sua cruz. No entanto, não adianta só estar e sofrer com Jesus, chorar por Jesus. Aquele que não deixar com que ele lave os seus pés. Aquele que também não lavar os pés, não terá comunhão com ele. Muitas vezes nós celebramos a ceia pascal, né, essa noite da ceia do Senhor, e nós nos focamos muito no gesto de a instituição da Eucaristia. Nós vamos comungar Jesus Cristo. Nós esquecemos que para comungar Jesus, nós temos que assumir os gestos de Jesus. Portanto, essa ceia nos chama a acolhida, a acolher o próximo, a amar de forma doada, entregue e incondicional, como Jesus amou. A liturgia da Paixão do Senhor nos faz sentir, sobretudo, o significado do sofrimento de Cristo. As duas leituras que preparam a proclamação do Evangelho, elas são fundamentais aqui para nós contemplarmos esse mistério. A primeira leitura, que é tirada do profeta Isaías, capítulo 52, ela representa o quarto canto do servo de Deus. Ou seja, nesse texto, a jovem igreja ela encontra o fio escondido que a existência de Jesus revelou e levou até o fim. Ou seja, é a doação da vida do justo pela salvação dos irmãos, mesmo dos que o rejeitam. Na segunda leitura, que é tirada de Hebreus, capítulo 4, até o capítulo 7, ela nos representa o sumo sacerdote, superior a todos os demais, que atravessou os céus e entrou na presença de Deus, e exerce esse ministério sacerdotal no santuário celeste. Contudo, o sumo sacerdote, filho de Deus, também é um ser humano, como os demais. Todavia, ele não pecou. Mas, sendo um ser humano, ele atende às nossas necessidades e às nossas fraquezas. Por isso, é solidário conosco. Enquanto o Filho de Deus, ele recebeu autoridade acima de todos os seres. Portanto, Jesus ele é o perfeito mediador entre Deus e a humanidade. E assim nós refletimos sobre o Evangelho do dia, que é o Evangelho de João, capítulo 18 até o capítulo 19, versículo 42. Nós temos aqui o relato do julgamento, da condenação e da crucificação de Jesus. Nesse relato, ele é apresentado à luz da fé do ressuscitado. João nos diz, Jesus mostra com toda clareza que o sofrimento e a morte é um ato pessoal e soberano de Cristo. Desde a prisão até a crucificação, aparece aqui a sua profunda liberdade. Tudo o que lhe acontece é resultado da sua entrega livre e obediente. O que Jesus disse na última ceia a respeito de sua entrega a favor do ser humano se concretiza agora, no processo que culmina com a sua morte de cruz. No relato da traição e prisão, dá-se início à glorificação de Jesus na Via Crucis. O relato é dominado pela liberdade com que Jesus se entrega. Não são seus inimigos que o prendem, mas ele próprio se entrega para ser preso e julgado. Manifesta-se assim a liberdade com que conduz a sua vida e o sentido que tem a sua morte, pois ninguém poderia pôr-lhe as mãos se ele não se entregasse livremente. Durante o julgamento, permanece o significado dado aos acontecimentos, a entrega de Jesus. É nessa entrega que se manifesta sua realeza, não no sentido que o mundo conhece, mas como manifestação do dom de si, no amor e na prática da vontade de Deus. Pois a expressão do reino de Deus significa a soberania da vontade divina sobre a criação e a história. No momento de sua morte, Jesus mostra o quanto a vontade de Deus é soberana em sua vida, pois nada impede de cumpri-la, nem mesmo a tortura da cruz. E a vontade de Deus, em resumo, é o amor. A paixão caracteriza como reação do mundo às palavras de Jesus. A rejeição que ele sofre durante seu ministério encontra aqui sua forma definitiva.
Deus dá a sua resposta ante a recusa do mundo, uma resposta de amor, pois aquele quem o mundo rejeita é o vencedor. A entrega de Jesus manifesta-se na sua atitude de dirigir-se livremente ao encontro da cruz. Sua hora chegou, a hora de sua exaltação. A crucificação de Jesus também é antecipação do juízo divino. Na cruz, Jesus se torna juiz de seus acusadores. Aqueles a quem foi enviado rejeitaram. Na cruz realiza-se o juízo escatológico, salvação para os discípulos e condenação para o mundo. Na cena da mãe dos discípulos, o texto mostra em primeiro plano a comunidade messiânica que nasce em torno da cruz. Ambos, mulher e discípulo amado, desempenham papéis representativos. A mulher representa a personificação de Sião, Jerusalém, e o discípulo a comunidade. Na cruz se consuma a missão de Jesus. O tudo está consumado não significa que chegou o fim, mas sim que a vontade do Pai foi realizada. Em tudo perfeitamente. A obra que o Pai confiou ao Filho para levá-la a termo é a revelação do amor. Aquele amor que tem em sua origem a comunhão entre o Pai e o Filho, e sua realização histórico-eclesial na unidade dos fiéis. O que celebramos na Sexta-feira Santa não é a morte de Jesus, mas sua vitória sobre a morte, sobre a violência, sobre a maldade humana, sobre o egoísmo e, sobretudo, o que impede o ser humano de aceitar livremente o amor de Deus e sua vontade. Jesus, por sua obediência ao Pai, aceita livremente a paixão e transforma em dom a revelação do amor. Toda a vida e obras de Jesus foram reflexo desse amor obediente. E isso se concretiza aqui na cruz. O cume dessa obediência no amor é alcançado no ato de entrega de sua vida na cruz do amor. E nessa entrega se abre o caminho para todo ser humano, o caminho do amor filial, que se concretiza na obediência do amor àquele que é fonte de toda a existência humana. Bom, então, depois de vocês terem visto a reflexão minha, sobre a Quinta-feira Santa e da irmã Priscila, nós vamos entender como esses dois momentos eles estão totalmente interligados, certo? Jesus que se doa nos gestos muito simples, não só dar o corpo e o sangue ali, naquela ceia, naquele momento de comunhão e partilha, da aliança, que é a ceia, mas ele também se dá por inteiro, lavando os pés dos discípulos, nos chamando a essa comunhão de acolhida, esse gesto de serviço ao próximo, assim como do morrer para ganhar a vida nova. Então, Quinta e Sexta-feira Santa nos chamam a comunhão e o amor extremado, a doação total e incondicional. Uma boa reflexão para vocês e a gente se vê amanhã.